sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse episódio do Típico Pai Atípico. Hoje uma edição especial, a edição do Dia das Mães. Se somos pais, lógico que temos as mães. E hoje numa participação super especial, com 4 super mães que se dedicam à criação dos seus filhos, filhas atípicas e que vieram hoje dividir um pouquinho essa experiência, essa vivência com todos nós. E espero que vocês gostem, ativem sinos, deem likes, compartilhem, porque é super importante compartilhar a informação. E eu estou aqui com elas e quero que elas já se apresentem, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana. Sou mãe da Maria Eduarda, de 17 anos, e a Maria Luísa, de 12 anos. Eu sou a Renata, sou mãe da Tainara, de 29, sou mãe da Isabela, de 26, e do Lucas, de 13 anos. Eu sou a Patrícia, sou mãe do Benício, de 12 anos. E eu sou a Paula, mãe da Sofia, 14 anos, e o Henrique, 10 anos. Aliás, semana que vem completa 10 anos. A gente sempre já puxa um pouquinho, né, gente? Já tá ali, né? O Benício, ele puxa para trás. Ele fala que tem 9. Ah, é? Tá esperto ele? Exatamente. A gente também. É. Já aprendeu com a gente, né? Porque a gente, depois dos 18, só quer voltar para trás. 18 não, depois dos 40, só quer... É isso aí. E eu agradeço vocês aceitarem o convite, de estarem aqui fazendo esse episódio especial, que a gente sempre traz os pais para dividirem as experiências. Mas aqui com as mães, nesse Dia das Mães, para a gente dividir um pouquinho mais e falar da importância também dos pais na vida das mães, né? E uma pergunta que a gente sempre faz quando inicia com os pais é: como é que foi descobrir que seu filho, sua filha ia ter síndrome de Down? Que aqui todo mundo é da síndrome de Down, né? Como foi esse momento de ter a notícia para você, Juliana? Vamos lá. Nós descobrimos nós, porque ele é meu marido. Nós descobrimos, né? Na gestação, com 3 meses, né? Quando foi fazer o exame morfológico, que deu uma alteração na translucência nucal. E aí o médico chamou a gente do lado e falou que havia dado essa alteração e que provavelmente viria com a síndrome de Down. E aí, durante a gestação, foi feito os exames, a gente foi fazendo exame, e essa alteração, na verdade, foi diminuindo da translucência nucal. Na verdade, eu fui para a sala de parto com uma probabilidade de 5% dela ter síndrome de Down. E aí, quando ela nasceu, fizeram o protocolo que tinha que ter sido feito no hospital, né? Chamaram o Guilherme, passaram todas as informações. E aí a gente fez o exame o cariótipo, né? Para ter certeza. E aí, depois de um mês, que saiu o resultado que confirmou que ela tinha síndrome de Down. Mas a hora que ela veio para o meu colo, que eu olhei, eu, como mãe, já sabia que ela tinha síndrome de Down. Não precisava exame nenhum falar, a gente já sabe. E aí, quando confirmou, veio o choque. Que o frio na barriga. Não dá para falar, ai, foi... Não, veio o choque, veio o medo, o que vai ser, como vai ser, o que vai ser da minha filha, como vai ser, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar conta? A gente vai à depressão, a luta, né? Aí passa por milhões de médicos, especialistas, até descobrir, conhecer a síndrome, na verdade, né? Aí conhece a síndrome, conhece a criança, conhece terapeutas, conhece as mães maravilhosas, nossas amigas, mas é duro quando vem a confirmação de que realmente veio com uma síndrome. Na verdade, você não sabe o que te espera. O que espera daquela criança. E aí, se você quer que ela tenha saúde,
Mas até você passar por todos os exames. Desconhecido, é. Sim, e tem que passar por todos aqueles exames, porque a Luísa, pelo menos, ela não nasceu com nenhuma cardiopatia, mas ela nasceu com o exame do pezinho, deu alterado. Então, até normalizar, então ela nasceu com o hipotireoidismo congênito, então até normalizar, e é endócrino todo mês, é exame de sangue todo mês, Muito aí médico. você tem que levar para todo mês no laboratório para furar tua filha prematura. Eles faziam isso, as coisas, até você pegar que tirar o exame, porque, né, aí você tem que cumprir um protocolo dentro da APAE, porque nasceu com alteração no pezinho. E aí você vê também como funciona a APAE, que não é complicado. E a gente teve que fazer um protocolo dentro da APAE, e aí quando viu... Olha quanto aprendizado assim que nasceu, né? Sim, e você também tem uma né? outra filha, que nem eu tinha a Duda com 4 anos, e a Duda se revoltou comigo. A Duda não ficou revoltada com ele e nem com a irmã, pelo contrário. Agora, comigo, ela me maltratava, ela Porque ela perdeu brigava. a mãe, né? Você deu mais atenção. Por 4 anos, eu era exclusiva, 24 horas dela. E de uma hora para outra, eu não parava em casa, porque cada dia eu estava num médico, cada dia eu estava numa clínica, cada dia eu estava num hospital. Então, para a Duda foi difícil, para mim foi difícil, mas a gente cria forças, né? Resguardo nem pensar, né? Não, acho pra que que nenhuma isso? de nós tivemos. Qual o nome disso? Depressão pós-parto? Da Duda eu tive, da Senhora. Luísa Não dá tempo. Sim, e é essa questão também, né, da maternidade atípica, o quanto a gente não é preparado para esse universo, assim, a gente é preparado para um mundo que vai dar tudo certo. Como a gente é preparado, parece que tudo na vida, né, tem que ser o perfeito. E não que os nossos filhos, né, hoje... O que é a perfeição, O né? que é Depois a você perfeição, entende, exatamente, Paulo, o que é a perfeição, né, e o quanto a gente é preparado para esse universo de situações que podem acontecer. Porque no meu caso também, né, assim, foi uma gestação extremamente programada, né, e nós fizemos o primeiro, o morfológico, e o meu morfológico ele deu uma alteração, mas assim, o médico falou, olha, não deu para ver o narizinho dele, mas a principal medida tá tudo ok, então nós vamos acompanhar. Mas à noite a minha médica me ligou, e aí ela falou, olha, não é bem assim, né? Ele, no mínimo, tem uma síndrome de Down, mas ele tem outras más formações que, inclusive, ela disse com todas as letras: vocês precisam pensar se vocês vão seguir com essa gestação, né? Olha. E aí, assim, isso a gente entrou em desespero. Numa sexta-feira, você passa um sábado e um domingo de luto. Você não coloca a mão na sua barriga, porque como que você vai ter amor a uma situação dessa, no sentido, o que será que tem por ali, Quanto né? tempo isso de gestação? O primeiro morfológico a Ah, gente faz no com início. 14, 3 né, meses, 14 semanas, então assim, e aí nós entramos no desespero de procurar vários exames. Na segunda-feira acho que a gente foi nos 3 lugares fazer vários exames, e aí nós não falávamos nada, íamos para a sala, não falávamos nada, para não sugestionar, né? E todos estava tudo ok. E aí você parte desse tudo ok, você carrega com todas as forças, porque você vai falar, não, vai estar tudo ok. Mas no fundo, eu acho que a gente sente. Vocês sentiram? Eu sabia. Parece que eu isso, né? sentia. Eu já fiquei Veio, sabendo, eu o falei, meu eu já vou era ter. real. Já era real, o né? meu já Então, o sabia. meu, efetivamente, depois que eu troquei de médico por conta dessa possibilidade de tirar, né? Enfim, nós trocamos de médico e ele falou, olha, nenhum dos lugares onde você fez o exame, ele é um lugar fidedigno, porque CRM novo, enfim, eu vou te mandar para um cara que na faculdade ele já era bom. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? E fomos, chegou lá também, sem sugestionar nada, fez todos os exames, tudo ok. E aí, antes de sair, eu falei, não, eu não vou ficar com esse ok entalado. E aí eu contei para ele, ele falou, não é possível, volta aqui de novo. Ele falou, Renata, vai viver sua gestação tranquilamente, porque tá tudo perfeito. E aí, assim, gente, imagina, vocês sabem da história do Lu. Lu fez cirurgia cardíaca com 9 meses, ele fez o ano passado com 12 anos, e os meus exames durante a gestação não apresentavam nem sequer a cardiopatia.
Nós fomos para a mesa de parto sem saber absolutamente de nada, entende? E aí tem isso também, né? Porque você, no fundo, você já sabe, você sente. E eu só perguntei como é que meu filho tá. E a médica falou: tá tudo bem, mas parece que ele tem síndrome de Down. A gente vai chamar uma geneticista. Então, nem o próprio médico que tá ali, a equipe é tão preparada, né? Para trazer realmente a notícia, você precisa de um outro e você vive aquilo, né? Você E tá falando aí, de 13 anos atrás. Pouco isso, tempo. pouco tempo, né? Pouco E a tempo. gente estava até falando um pouquinho nos bastidores sobre essa importância do projeto, né, do pai atípico, o quanto foi fundamental realmente, né, a figura do pai, porque a gente como mãe, como mulher, a gente se questiona, né, gente? Parece que a gente traz pra gente essa questão e a gente vive, né, por mais que a gente fale que a gente não precisa do aval do outro, mas você vive esse aval do outro, Sim. que o outro vai pensar, e aí vem primeiro o pai, que vem a irmã, que vem a família, né, que vem uma sociedade no sentido, né, assim, poxa, nossa, ela teve um filho com síndrome de Down, enfim, né? Então, vem muitos porquês, assim, e eu falo que eu não vivi aquele gosto da maternidade como eu gostaria realmente, né? Porque são os porquês, como vai ser agora, enfim, então é bem complicado, não é uma notícia fácil, não é uma notícia fácil, né? Vamos lá. Benício, na verdade, é a minha segunda gestação, né? Eu tive a primeira, mas que também eu perdi durante a gestação ali. Tinha também uma alteração genética, era uma menina, mas que normal, né? A médica falou, ó, normal, 20% perde durante a gestação e tal, e vida que segue. E eu não me atentei que na minha família tinha crianças, né, e adulto com síndrome de Down. Eu não me atentei mesmo nisso. E não fui fazer o estudo, porque ela até chegou a me dar uma guia para que eu fosse fazer um estudo para ver se havia possibilidade de ter um filho com alteração genética, e eu não fui. E aí fiquei grávida de novo, depois de 2 anos, fiquei grávida de novo e fui fazer a morfológica. Quando cheguei lá, o médico super simpático, o cara estava assim, alegre pra caramba, brincando. E aí, quando ele começou a olhar ele brincando lá, sacaneando o Leandro e tal, daqui um pouco ele ficou em silêncio. E aí foi igual quando eu perdi a minha primeira gestação. A hora que ele ficou em silêncio, eu já fiquei, a minha cabeça ficou em branco, porque eu falei assim, ferrou, aconteceu alguma coisa. E ali ele demorou muito tempo, né? Ele ficou olhando, e aí ele falou assim, olha, o que eu estou vendo aqui é que o seu bebê tem provavelmente uma alteração genética que pode ser do cromossomo 21, cromossomo 18 ou cromossomo 14. E ficamos em estado de choque. Eu lembro de quando eu saí do laboratório, a gente saiu de casa pensando em passar no shopping, porque eu tinha que trocar um sapato. E aí, quando eu saí da sala, o Leandro falou para mim assim, Patrícia, e aí, a gente faz o que agora? Nós vamos no shopping. Eu falei, nós vamos ao shopping, né? E eu fui pro shopping trocar o sapato. Quando eu entrei no shopping, parecia que eu não pisava no chão. A minha sensação é de que eu estava flutuando, assim. Então, eu saí de mim, eu falo que eu saí de mim naquele momento. E aí, troquei o sapato, fomos embora para casa, entramos em contato com a médica, e na minha cabeça eu só pensava em uma coisa, gente, eu não vou poder morrer nunca mais. Porque é o medo, né? É o desconhecido. Como que vai ser o futuro? Você nem pensa no presente, eu acho. Você Não, a pensa gente no não vive o futuro. presente. É o É um futuro. negócio absurdo, porque tem coisas do Lucas que eu não lembro. Sim, eu também. Porque eu estava tão à frente do que seria esse futuro, né? Que a gente não vive, Isso. não viveu. A gente, na verdade, aprende depois que esse futuro é hoje. É o tempo inteiro ali, né? É hoje. Mas você porque você vai
tirando tudo aquilo que é de preconceito que você tem em relação à própria síndrome mesmo, né? Você vai se despindo se fortalecendo e você vai aprendendo que muitas das coisas também tá naquilo que a gente desconhece e que não é verdade, né? Que é uma mudança muito radical, como qualquer filho quando vem, né? Mas ele tem um lado muito bom, né? Você evolui de uma forma que Você aprende. é impressionante. Você se torna outra pessoa. Outra pessoa. Eu acho que qualquer maternidade, paternidade, quando você leva a sério, é assim, né? Mas eu acho que quando você tem uma criança, né, rara, a sua evolução, ela se torna muito forte. Você se permitiu evoluir. Isso. Eu concordo. Total. É isso, agora você. Agora Sua vez, Paulo. minha vez. Vou falar das gestações. As minhas gestações foram fertilização. Então, tive a fertilização da Sofia, deu tudo certo. E aí, eu tentei uma segunda, não deu certo. Daí, eu falei assim, então tá, é a última chance, vamos fazer, né? Vamos realmente ter mais um filho. E aí que veio o Henrique. E por que eu tô contando da fertilização? O Henrique, ele veio, então assim, durante a gestação, a mesma ideia, no primeiro trimestre, tudo alterado, não tinha dedinho, ele não tinha o estômago, várias coisas ele não tinha. Daí você fala, como assim? Então eu nem imaginava. Durante o exame, a médica mexia, e ele não se mexia. Ela, come um chocolatinho, você tem um chocolatinho aí? Aí eu comi um chocolate para ver se dava uma agitadinha, aí ele fez assim. Não mudou muita coisa, daí na sequência eu preciso ligar para o seu médico. E aí ficou aquela tensão, né? Isso que você falou, a médica que fica quietinha lá, mexendo e olhando e mexendo. Não é normal. Tem alguma coisa acontecendo. E aí foi que eu, na sala de espera para esperar o resultado, eu estava sentada assistindo o que aparecia lá na sala de espera e era a Fátima Bernardes mostrando os pais de criança que não conseguia nem andar e tinha umas fitas na perna do pai da criança para a criança conseguir jogar futebol, jogar bola. Eu olhei aquilo, Deus quer me falar alguma coisa. Foi claro para mim isso, foi claro. É alguma coisa. Não era à toa que eu assisti aquilo. Aí o médico deu resultado, fui atrás do médico especialista. E, na sequência, o médico fez assim, então, vamos fazer aquele vilocorial, que é tirar o líquido, né, líquido amniótico, fez o exame e deu então, aí deu a síndrome de Down, olha, então aqui o cromossomo, 3 cromossomos no 21, é um menino. E aí, a partir daí, que eu comecei a ir atrás. Então, foi logo no início, eu já sabia, então me preparei. Para mim, eu acho que foi fácil, mais fácil, porque eu pude me preparar. Tive a minha gestação, daí eu falei, vida que segue. Tanto é que no dia que eu soube que era síndrome de Down, eu fui trabalhar. Isso que você falou de ir para o shopping, né? Eu fui trabalhar, daí eu falei, claro que eu não queria ficar nessa tensão. Então, bora não normalizar o assunto, mas assim, calma, as coisas vão acontecendo. E aí, soube do Henrique, a gestação, o dedinho que não apareceu e realmente não tinha estômago, até o último exame o menino não tinha estômago. Então, assim que nascesse, teria que fazer fazer uma cirurgia. Pois bem, bora. E aí, quando nasceu tudo bem, não deu em nada, o dedinho tava lá, Lindo, nada ele aconteceu. Estômago lindo. Meu sapequinha. Esse é É sapeca. engraçado, Paula, muito interessante quando você fala dessa questão que você pode ser preparada, porque quando a gente conversa entre nós, assim, até com as nossas amigas, né? Eu tenho um agir de Deus em toda e qualquer situação, que não, assim, não sobra dúvida, porque eu não sei como teria sido para mim ficar sabendo durante a gestação. Eu acho que para mim eu teria sofrido mais por essa questão da expectativa, sabe? Qual é essa expectativa? E, de fato, quem fala que soube, acha melhor porque se preparou. Então,
é um agir de Deus em cada situação ali, você tá preparado, né, para aquilo, Cada um né? se prepara de acordo com como é. Eu acho que é o jeito de cada pessoa, né? Isso, É exato. exatamente isso. Ela precisava realmente se Saber preparar. se preparar. Eu acho que eu também, se tiver, por mais que eu tinha aquela coisa, mas estava certo e o incerto. Para mim, Isso. eu fui assim, bora levar. Eu quero que ela venha com saúde. Fomos a Fátima, pedi que Fátima, Nossa Senhora de Fátima, que ela venha com saúde. Ela veio com saúde. Ela veio com a síndrome? Veio, mas ela veio cheia de saúde. Sim. Fomos, agradecemos. Então, assim, eu acho que se eu tivesse ficado com aquilo, eu não tive tempo. Na verdade, quando confirmou, eu não tive tempo de pensar, eu tinha só tempo de agir e de Olha, buscar. eu cheguei aí até com 7 meses, barrigão, num simpósio do Dr. Zan, para você Olha ter uma isso, ideia como eu me gente. preparei. Eu também me preparei. Eu tive uma amiga que trabalhava comigo, a gente inclusive ficou grávidas juntos, os nossos filhos bem têm, juntos não, eu fiquei 3 semanas depois dela, a diferença, mas nasceram com 3 dias só, porque o Benício veio prematuro, né? E ela me indicou uma psicóloga, que era no bairro onde ela morava, e que ela tinha uma ONG de síndromes raras, de criança com síndromes raras. E eu ia nessa psicóloga e todos os dias, no final da sessão, ela trazia uma das crianças com uma síndrome específica, que eu nunca podia imaginar que tinha tanta síndrome, né? Que tem tanta coisas, né, que a gente não tem acesso a isso. E ela falava para mim sempre, ela falava assim, tá vendo? A síndrome de Down é o mais leve de todos. Mas é. Perfeito. Eu falo Mas que a gente é uma Isso cárie no me dente, eu preparou falo, muito. né? Isso me Visto preparou do que- muito. Isso, Perfeito. eu acho que foi uma coisa assim que me trouxe muita força. Nós somos abençoadas. A Luísa ficou numa clínica em Santana por 1 ano, ali no Jardim França, na T4K. Sim, sim, sim. A especialidade deles é paralisia cerebral. E quando eu saí do Morumbi, fui com ela para essa clínica por 1 ano. Eles atendiam tudo: paralisia, síndrome de Down, autismo, tinha de tudo. Só que o foco era paralisia cerebral. Então a gente fica nas salas de espera. Eu olhava aquelas mães sair dos carros, pegar aquelas crianças, tirar a cadeira de roda, tirar aquelas crianças no colo, pôr alimentação, via sonda. Falava, a minha filha não tem nada. Muitas vezes eu chegava para ele e falava, a gente só tem que agradecer. Eu vivencio isso na terapia do Henrique agora. É uma clínica que tem muitos casos, né, de paralisia cerebral. E é exatamente isso, um sorrisinho, fica todo mundo encantado. Olha lá esse sorrisinho. E aí, a partir daí, eu comecei a ver que o Henrique só tem síndrome de Down. Não é nada, não é nada. Aquelas perfeito. crianças felizes. Aí teve um dia que me marcou muito, eu ali sentada, chegou uma mãe que a filha tinha falecido para doar a cadeira de roda para outra criança, porque ali também tinha aquela luta pela mudança da cadeira de roda, a mudança disso, porque eles crescem, eles precisam disso, precisam daquilo. Aí chegavam aqueles carros da Atende com as crianças, muita criança carente. Eu falava, a minha filha é perfeita. E porque, gente, Sim. o que é um atraso? Porque é o que eles têm, né? Perfeito. Eles têm um Sim. atraso. Concordo. E nisso de desenvolvimento, vocês estão falando do preparo, o que vocês, assim, lógico que a gente cria expectativas, né, na maternidade, na paternidade, o que vocês olhando eles hoje, vocês falam assim, eu nunca pensei que ele ia fazer isso e ele está fazendo, ou ela está fazendo, né, eles, né, e ela. Nossa, ela. O de vocês é eles, né?
esse é o único lugar que eu fico em vantagem, né? Porque onde eu vou é só elas. Né? Tem ele aqui. Agora não, são eles e São, ela. 3 meninos e uma menina. 3 lords, né? Aliás, uma menina, né, assim, bem firme. Que vai mandar no seu filho. Precisa ter calma, né? Vamos ver, né? Não deixa isso registrado, não, corta. Vai que ela muda os Tem poucas. Corta, gente. Ó, esse aí é podcast para outro momento. Mas o que vocês acham assim de surpresa? Você olha hoje, você olha assim, e fala, cara, porque a gente tem realmente conceitos e preconceitos e a gente cria uma série de coisas. Às vezes o que eu falo, às vezes eu pego a Maria Luísa, ela solta não fui eu. Pô, foi ela, eu tava ali. Tá registrado. Como é que ela chega pra mim e fala na minha frente que não foi ela? Mas, assim, é de uma agilidade. A gente fala do atraso e tal, mas é de uma agilidade de pensamento, de falar assim, não sei, não fui eu. Como aí você se coloca naquela idade, você fala assim, o que eu responderia? Era isso, não são fui eu. rápidos para as artimanhas deles, então. né? Porque Esperto pra eles caramba. são. E né? às vezes você pega assim, construindo. A gente pega muito nisso no cognitivo, porque o pensamento, porque a escola. E a gente, outro dia eu escutei esse conceito, a gente fica preso a conceitos, né? A palavras que são até atípico, típico. Aí eu falei assim, ela construiu um raciocínio, e eu só observando, né? Eu falei assim, ela já é uma pessoa funcional. Funcional no sentido de que olha o enredo que ela criou para chegar numa solução, né? Então eu falei assim, essa aí já tá articulada já. Ela sabe o que falar, com quem falar. E ela é articulada, né? Ela é muito esperta. Então, e assim, vocês, no olhar de mãe, assim, e eu sou muito assim, eu deixo ela sozinha, né? Se vira. Socorro, Deus. Né? Mas assim, vocês olhando como mães, como daquela proteção que a gente até falava, o que vocês olham assim e falam assim, puxa, olha que tá jogando bola, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, coisas que a gente... Porque quando a gente tá nesse momento de, vai ter síndrome de Down, eu acho que poucas pessoas, acho que só você conviveu com alguém com síndrome de Down. Eu convivi muito pouco. Então a gente nem eu também convivia, né? Por ser fisioterapeuta. Pela então, área. Mesmo eu tendo meus primos lá, mas eu convivia, na verdade, eu convivi com um deles quando eu era criança. A gente nasceu e foi criado distante de qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência, né? Então, quando você cai nesse mundo, você fala assim, você tem aqueles estereótipos lá de trás. Sim. E aí, o que vocês destacam? Você falar assim, pudesse apontar. Não, é porque ele falando, e aí você vai viajando até como profissional da área da saúde, mesmo tendo contato, o quanto a gente traz, né, essas características, principalmente por ser da área da saúde, porque eu acho que você trabalha muito na ótica da deficiência, né, Sim. O que você precisa trabalhar, e é o que falta muitas vezes no ser humano profissional, aquela visão daquele ser como um todo, né? Então, para mim, a síndrome de Down chegava numa deficiência respiratória, porque quando ele chegava a um certo período do ano, ele tinha problemas respiratórios, então ele tinha que fazer fisiorrespiratória, ou porque ele está demorando para ficar em pezinho, ou às vezes ele está até na fase do desenvolvimento dele tranquila, mas já vem aquela coisa, não, eles são molinhos, eles precisam fazer alguma coisa, né? E você não olha como um todo. Então, você falando e me remetendo a isso também, né? O despreparo de toda a parte da equipe, realmente, né? A gente encontra ainda, você vai às vezes fazer uma avaliação onde o profissional ainda fala, então, a doença dele, né? Então, assim, a pessoa, assim, vai cuidar do seu filho e nem sabe que a síndrome de Down não é uma doença, né? Então, é esse total despreparo. Mas, com relação ao que ele fez, né? E a gente estava brincando um pouquinho, acho que a primeira coisa foi chegar no óvulo, né? Olha, bem no início.
Vamos combinar, porque, gente, falam que eles são atrasados. Quantos milhões de espermatozoides tinham ali para chegar? E ele me chega, né? Então, assim, já começa por aí, né? Mas o Lucas, ele é muito observador. Eu acho que, assim, ele é muito independente. O Lucas, ele foi criado para essa independência. Eu acho que até a parte tecnológica, quando ele começou muito nas terapias, e a gente começou no mesmo lugar as terapias, a parte cognitiva, talvez por ser o critério de maior preocupação de onde nós viemos de terapia, era muito voltada para o cognitivo, para tirar essa deficiência do cognitivo. E eu não sei se por ser profissional ou intuitivamente como mãe, isso me pegava, porque o que eu queria do Lucas era a independência. Sabe? A independência do comer sozinho, do trocar, do se virar sozinho realmente, né? E aí chegou uma hora que para mim não fazia muito sentido, porque não fazia sentido para mim uma criança com 3 anos, independente de síndrome de Down ou não, ter que saber o alfabeto, por exemplo, né? Porque eu preciso trabalhar um atraso que lá na frente eles vão ter. Eu falava, não, eu quero meu filho sendo criança. Então hoje eu percebo que é isso, não dá pra gente escolher tudo, em algum momento a gente vê no nosso grupo crianças que já escrevem, leem, outras que estão pulando com um pé só, né? E andando de bicicleta, e cada um é um e tá tudo bem. Mas eu acho que teve um momento dessa independência dele que a gente estava se preparando para ir para a praia, todo mundo junto, e ele saiu, ele abriu o portão e ele foi. Ele falou, tipo, tá todo mundo demorando, eu vou embora. E ele passou na frente de um boteco e ele perguntou a praia. E o bêbado falou pra lá. Segue. Esse é o pior, segue, entendeu? E ele seguiu, enfim, foi uma super história, porque daí ele foi parar na mão de 2 mulheres que nada mais, nada menos que eram do Conselho Tutelar, né? Só isso. Pessoas e aí, né, aquele desespero, todo mundo procurando ali pela praia onde tá essa criança, e me chega lá essas 2 mulheres com ele no colo, nós somos do Conselho Tutelar, a gente só entrega teu filho agora na delegacia, né? Enfim, mas você vê, né, eu sei que eu preciso sair, eu sei aonde eu tô e eu sei que eu posso perguntar para onde eu quero ir, né? E aquilo chamou atenção no sentido de que a gente, não, agora eu preciso ficar esperta, porque o que ele quer, ele vai perguntar e ele vai fazer, né? A evolução Enfim, dele, a evolução, né? exatamente, né? Tem tantos, né? O que, né? Muita Porque a gente coisa. vive também muito, tudo que eles fazem pra né? gente, que é isso que a Ju trouxe no começo, os outros filhos, não parece que foram? Uhum. Quando começou a falar, foi. Quando começou a andar, foi. Quando pegou um lápis, foi. E pros nossos... Sem comemoração, porque fazia parte. Isso, e pros nossos não, É uma luta diária para que ele consiga qualquer coisa. Isso, e né? a gente vibra Eles com isso. Eles superaram cada expectativa. Que nem, eu sempre, nas nossas salas de terapia, a gente sempre ouvia, desfralda só com 5 anos, com 7 anos, Verdade, com 8 Ju. anos. Eu olhava e falava, meu Deus, como eu vou desfraldar Maria Luísa só com essa idade? Era uma coisa que me desesperava. Não era isso que a gente ouvia? Era isso. Que a gente ficava juntas. Aí, a Luísa se desfraldou no mesmo período que a Duda. Com 2 anos e meio, quando ela foi para a escola, ela desfraldou na escola. Cada um com a sua experiência. Então, assim, foi uma coisa não que acredito. eu não esperava. Não esperava. Só anda com 2, 3 anos. A Luísa andou com 1 ano e 9 meses. Me surpreendeu? Me surpreendeu. Teve ajuda da Duda? Muito. A Duda punha ela para andar. E engraçado, as terapeutas mandavam eu fazer algumas coisas com ela, comigo ela não fazia. A Duda sentava para fazer com ela, ela fazia. Bonitinho, referência. Então, assim, Boa tudo referência. que eles conseguem, para nós, de certa forma, é uma vitória. Ela está começando a ler e a escrever. Então, cada palavra que ela começa a ler é uma vitória para ela, é uma vitória para mim. Ela manda me chamar com a professora que está em casa. Mamãe, vem cá. Não, mamãe não, ela não me chama de mamãe, ela me chama de Juliana. Ela é Juliana e Guilherme. Juliana, é o máximo. Juliana e Guilherme. É o máximo. E aí ela
está conseguindo ler, ela está conseguindo começar a escrever. Então, eu não imaginava. Quando veio, vai ter que fazer um teste porque tem um atraso. Vou ser sincera, eu como mãe, sozinha, sofrendo no meu modo mãe, falei, ela não vai ler, não vai escrever, vamos trabalhar a cabeça vamos aceitar. E tá tudo bem, bora que tá tudo bem. Então, ver ela conseguir evoluir, porque foi tanta luta para ela ler, para ela escrever, tantos profissionais que passaram, tantas terapeutas e muda de terapeuta aqui, não, essa não dá certo, vamos para aquela, cansei dessa, cansei daquela. É tanta gente que a gente muda, que a gente passa, que você fala, deixa ela ser feliz. Deixa ela ir. E agora ela começando a ler e escrever, você fala, tá indo. Porque é o que eu quero. Eu não espero mais nada. Da minha filha, eu quero que ela ela... já sabe pedir o cartão do Guilherme. Já, tá ótimo. Ela sabe. Ela sabe fazer Pix e ela sabe passar no débito. Tá ótimo, tá então, ótimo. Eu quero que ela saiba ler e escrever, porque a preocupação é o futuro. A gente não pode morrer. É o nosso medo. É como que eu vou deixar ela? Graças a Deus eu tenho a Duda, mas a Duda também tem a vida dela. Sim. E eu tenho que deixar ela completamente independente, lendo, sabendo ler, tanto que ela fala, eu quero ir no shopping com as minhas amigas. Eu falo, eu vou deixar. O dia que você estiver lendo e escrevendo, você vai ao shopping com as suas amigas, porque você vai poder sentar no restaurante, abrir o cardápio e escolher o que você quer. Não pela foto, pelo que está escrito. Então, ela está focada nisso. Eu deixar ela ir no shopping com as amigas para isso. Olha o estímulo que ela tem. E ela vê a irmã, né, gente? Ela vê a irmã, a gente ela vê a irmã. Ela quer ser igual, né? Ela se espelha. Ela quer fazer tudo igual a Duda. Então, assim, a gente espera, a gente conquista todo dia uma vitória deles, né? Perfeito. E eu vejo isso, que a gente trabalha muito essa parte de ansiedade, né? Eu vejo que as mães, o nosso grupo, é claro que a gente é muito mais emocionalmente trabalhadas, porque a gente passa por muita coisa. E eu falo até o Henrique, quando ele nasceu, depois, claro que tinha aquela ansiedade, como vai ser o Henrique com 18 anos. Eu estava lá nos 18 anos. 18. O menino não tinha nem nascido na barriga. Isso. E aí, ele nasceu, mas no primeiro mês, assim, naquela tensão, né? Ele nasceu. Como vai ser o Henrique com 18 anos? Até a hora que eu falei assim, como vai ser a Sofia com 18 anos? Não sei. Não faz sentido algum eu me preocupar lá na frente. Viver hoje. Ali, sabe assim, claro que eu não sou aquele mar, né, de viver o hoje, mas é trabalhar cada vez mais viver o hoje. É essa comemoração dia a dia. O Henrique na terapia, onde ele faz a clínica, no Projeto Liberdade, agora chamam ele de vereador. Olha, hoje o vereador, ele não vai ter a sessão X, agora é o vereador. Até vai ter o aniversário dele, eu falei, olha, eu quero um palanque para ele, né? Mas é isso que você tinha perguntado, eu vejo o Henrique, o que me surpreende, ele olha a característica assim, será que gostou ou não gostou? Ele te escaneia de um jeito que você fala, cara, ele tá, sei lá o que tá passando na cabeça dele. É muito interessante. E aí, esse olhar sempre sorridente, aí faz amizade. É interessante, assim, ele faz amizade com criança e adulto facinho. Aí, Henrique, e o Henrique, assim, estamos num lugar, né, e numa praia, ele vai... se ajeita numa família lá, pega o brinquedinho, deu Ainda bem que a gente aprende a ser cara de pau também, né? Porque a gente aprende. já nem... Tem que ser, né? Olha, eu só olho, tudo bem ele brincar com seu brinquedo? Tem que ser. Mas você vê, às vezes, a gente fala tanto dessa questão do como o mundo vê os nossos filhos, como vê a deficiência, né? E o quanto a gente sofre, e isso fica caracterizado até na gente mesmo, até a gente descobrir que, pô, não dá pra você ficar pensando daqui 18 anos, não dá pra você sofrer que ele não vai, de repente, fazer uma faculdade,
não sei nem se as minhas outras, né? Eu tenho uma que, por exemplo, fez e não quis exercer, né? Tem uma outra, então assim, o futuro é incerto. isso, e a gente fica sofrendo, né? Por essas questões assim do que será, mas diante de um diagnóstico ali, né? De uma deficiência que assim. E aí, porque para mim a parte mais importante, quando a médica perguntou, o que você quer me perguntar? Eu falei, meu filho vai dirigir, né? Assim, como se dirigir fosse o ato de liberdade e de conexão neuronal, assim, nossa, né? E assim, tem pessoas que não têm absolutamente nada e não querem dirigir, não dirigem, entende? Então, por que isso, né? Ou casar, entendeu? Enfim. A Luísa quer dirigir. Ela quer. E ela fala que o carro dela, o meu carro é o carro dela, né? Ela fala, eu vou dirigir. Eu falo, vai, na hora certa. Então, por enquanto, você dirige o meu carro. Eu falo, tá bom, patroa. O pai tá lascado. Tá lascado. E falando em pai, aproveitando, e até falando do pai, E o pai tá aqui? Um dos pais está aqui, e os pais que não estão aqui vão me agradecer por esse momento lá na frente. Qual a importância, falando que é o típico pai atípico, Dia das Mães, mas o pai? Porque a gente sabe que muitos acabam sumindo realmente, é uma estatística aqui do Brasil, mas fora essa estatística, a gente vê que muitos grupos, predominantemente o homem está lá, né? Se vocês pudessem falar assim, o pai é importante, o que vocês poderiam falar assim, da importância do pai, da figura masculina enquanto homem, enquanto pai, enquanto companheiro, o que vocês destacariam dessa importância do pai, mesmo sendo o Dia das Mães, mas qual que é a importância do pai, já que é Dia das Mães? É uma resposta para o seu ego, é isso? Não, do meu e do... Vai melhorar o presente do Dia das Mães? Já foi. Boa, Vai boa. melhorar o Mas presente. qual a importância do pai mesmo ali, como companheiro, como pai no exercício? O que vocês às vezes acham de diferente quando é o pai, quando é a mãe? O que vocês vejam Agora, você quer que seja sincera? Eu tô com medo agora. Acho que fiz a pergunta. É bom ficar com medo. Vou cortar, né? Não. A gente pula Ju. Começa por aí, deixa ela por último, para ela entender o que ela tem que responder. Pra pensar direitinho, né? Eu acho que assim, né, no meu caso, a importância, ela veio desde o início da minha conversa, quando veio aquela possibilidade que depois, durante a gestação, não foi, mas eu lembro que aquela sexta-feira, porque a mulher é muito forte, né? A gente brinca que assim, vocês têm uma gripe, estão de cama, a gente tem tudo, a gente tá firme e forte. Mas existe... Mas existe algo que é o cuidado. A gente gosta de ser cuidada, né? A gente gosta desse momento de fragilidade, de saber que a gente tem ali um apoio, né? E o quanto esse apoio ele é importante, né? Porque realmente a gente precisa ser forte, já pela própria, acho que, essência da mulher, da mãe, né? Mas é esse cuidado. E eu até brinco que às vezes a gente pega lá alguém que adoece, sei lá, tem um AVC. A mulher se recupera rapidinho, porque ela já foi desde criança aquela situação do ajudar em casa, né? Vai ajudar o irmão, ela faz tudo. Então, para ela é mais fácil. Para o homem, ele é o provedor. Então, quando ele adoece, ele fica naquele lugar realmente ali, né, de adoecido mesmo, né? Uma gripe é algo assim, enfim. Então, eu acho que esse olhar do cuidado, e eu lembro que o Márcio foi muito presente comigo nisso, sabe? De eu ficar naquele canto e eu não queria nem pôr a mão na barriga, e ele falava, calma, não é assim. O que te angustia? E ele falava, não, mas meu filho vai ser o que ele quiser. Ele vai, não interessa. E aí eu via que ele pesquisava as coisas e ele deixava no tablet ali para ninguém ver, mas eu via que ele síndrome de Down, e o que faz, o que não faz, e aquilo nele. Então, assim, ele foi muito meu porto seguro, principalmente por ser o primeiro filho dele, né? Então, assim, foi muito porto seguro. E ele é um pai, assim, presente mesmo, sabe? Nos
no sentido assim de acompanhar o filho, de estar presente, de ser referência. O Lucas, ele tem, e as pessoas às vezes falam assim, porque a síndrome de Down, eles são nervosos, né? Nossa, eles são... Não, Bravos, eles são bravos, né? Violentos, Violentos, Eles utilizam isso, isso. Paty, muito bem. Mas eles são a referência do que eles têm em casa, né? E ele é isso, ele é o Márcio, a gente olha o pai dele é um pai muito presente, o Márcio é muito presente na vida do Lucas, e a gente percebe essas características do Lucas muito, muito do pai, realmente, sabe? Então, eu não sei, Guilherme, como seria, e a gente tem casos, né, que a gente vê, como seria sem a figura do pai, sabe assim? Principalmente por ser um menino, né? Como que seria essa figura sem o pai, assim? Eu não consigo me imaginar, sabe? E eu admiro quem consegue, faz, porque faz, lógico, a gente iria fazer, enfim, mas eu acredito que tem nessa formação dele aquela coisa de olha o pai, faz igual o pai, sabe? Quer entrar embaixo do carro para arrumar alguma coisa, pega o martelo, É uma referência, sim. É uma referência, não é, referência. Paula? Uma Sim, referência. total. Eu vejo o amor que o Roberto tem, né, com o Henrique, isso passa. O Henrique também tem aquele carinho. E o Roberto é bem presente, né? Eu já te atropelei, né, Paty? Você quer falar? Daí Não, depois pode, posso depois eu falar? falo. Realmente o Roberto é bem presente, então isso ajuda muito, a gente está bem alinhado. Claro que você vai ver, questões escolares, não é com ele. Monta aí a lista de material escolar, vê se ele quer saber um item, né? Mas a gente está bem alinhado. Então é bem legal, porque ele vai à frente, se for para pegar o Henrique para Aparecida do Norte, esses tempos, ele foi de Fusca para Aparecida do Norte com o Henrique. Corajoso. Ele ele encara. Não quebrou. Não quebrou. Não, o Márcio tem um vídeo com o Lucas no Fusca, né? Segura, Lucas, segura. Eu falei, meu pai amado, onde vocês, né, estavam, Que né? legal, né? Muito, isso, eles estão juntos. O companheirismo, né? Tá junto. E esse lugar que você falou também de material de escola, a Paty vinha falando isso, né? Que nós vemos juntas e ela comentando que existem cuidados que por mais que o pai faça, é materno, né? É outro papel, né? Existem cuidados que é paterno. Isso, eu não sei, por exemplo, né, gente, balançar para não dá, isso é do pai, né? É do pai. É do pai. A gente faz. Não, tem que ser como é, né, gente? Vocês são mãe de meninos. Somos mãe de meninos, Eu sou sua mãe exato, de- gente. Você não sabe Eu o não que é sei, isso. Imagina, um dia ele tomando banho comigo, né, e muito pequenininho, e aí ele puxou pra trás, né, tipo, pra comparar, eu falei, nunca mais ele toma banho comigo, é só com você, né? Então, assim, gente, faz diferença, sem dúvida E nenhuma. ainda mais se é presente, né? É um Se é pai presente, exato. E além de pai, eu falo até sobre casal. Se o casal tá fortalecido, né? Se realmente o pai é presente com a esposa e vice-versa, tem entorno, você tem família. Sim. Nada disso de ser, né? É agressivo. Não faz sentido Não faz sentido algum. algum. Isso. Né? Então, eu tenho caso realmente de pessoas que você vê que uma criança que não tem condição, não tem nenhuma condição, né, genética ou o que seja, e é nervoso, mas é nervoso porque em casa tem pais nervosos. Então, isso faz muita diferença do casal ter esse fortalecimento. Então, o pai sim estar presente, mas se o pai e a mãe estarem realmente, né, com essa união, eles serem pessoas alinhadas mesmo com o aprendizado dos filhos, as coisas fluem. Porque, assim, E quando a gente vê, por exemplo, até amigas mesmo, né, que não tem essa condição, que se enquadra nessa estatística que o Guilherme trouxe de não ter o companheiro porque ele vai embora, você vê que existe na criança, você olha, a falta de algo. E é um cuidado, é uma criança que cuida, porque a mãe cuida o tempo inteiro dela, então ela passa também a cuidar da mãe. Não é essa referência, né? é o amadurecimento, quanto se amadurece, né? Muito rápido e para esse Antes olhar, do né? tempo, sim.
No meu caso, eu falo que o Leandro, primeiro ele aprendeu a ser pai, um bom pai, e depois ele virou um bom marido. Porque ele teve uma transformação na vida dele após o nascimento do Benício, né? O engraçado é que ele me deu muito apoio, e que parece que eu não tive olhos, né, para o sofrimento dele. E que eu fui perceber há 3 anos atrás que a gente passou por uma situação difícil e que foi um reflexo do que ele tinha vivido, essa experiência lá de saber diagnóstico. Essa criança, quando veio, ele veio num momento muito difícil financeiro. Aí, no meio desse tumulto financeiro e de síndrome de Down, a minha sogra falece. Então, e hoje ele verbaliza isso, né? Que ele passou por esse momento muito difícil da vida dele, que ele se sentia o cocô do bandido, né? Mas que ele não poderia também demonstrar isso, porque para ele eu tinha que estar forte. Então, ele abriu mão, ficou emocionado, né? De expor isso. Abriu mão até de ter uma ajuda ali psicológica, porque o nosso financeiro naquele momento não permitia isso também, né? Era um ou outro. E eu me cuidei e ele não, né? Então, assim, ele foi aprendendo na raça ali a superar isso, a todos esses obstáculos. E é um pai maravilhoso. Né? Hoje ele é um marido maravilhoso, ele é um pai maravilhoso. O Benício tem ele como assim um deus aqui na Terra para ele, né? Eu até brinco, né, que eu posso ir embora a qualquer momento, porque o importante é só o pai. E ele verbaliza isso, tá? Ele fala, tudo dele é mamãe, bora, vovó, casa vovó. Né? Eu falei, você vai ficar com quem? Meu pai. O Lucas fala, manda eu trabalhar, vai trabalhar, mamãe, vai trabalhar. Então, assim, e isso é muito legal, porque eu tive um pai muito presente na minha vida, né? Eu tive uma relação muito boa com ele, né? E o Benício também tem isso, né? Isso é um privilégio, porque muitos acabam não tendo, né? E é um privilégio que a gente vive, porque ele aprende, né, as coisas, tudo que é errado é o pai. Né? Você vai dormir, a criança precisa lá, vamos dormir, vamos diminuir a luz, agora ninguém brinca. Quando eu vejo, os dois estão brincando de luta na cama. E eu chamo atenção, para mamãe, para, né? A chata sou eu. Mas isso é muito saudável, né? Isso é muito bom. Assim. Olha o que você falou, né? O pai sempre tem que ter aquela fortaleza, né? Né? De não externalizar. E olha como ele sentiu, né? Sim. Olha isso que você falou, né? Olha que interessante. Às vezes a gente fala, a mulher figura mais né, a feminino, que é a frágil. Não necessariamente, claro que não, né? Os dois. Ser humano. É um ser humano. É a única coisa que parece que essa fragilidade da mulher, ela já é explícita, assim. Uhum. E para o homem, acho que esse lugar de fortaleza aí ninguém olha realmente, né? E aí quando a Paty traz isso, a gente também se olha e fala, poxa, eu também falhei, né? Porque a gente se colocou nesse lugar de mãe, da mala pronta para uma viagem, né? Tudo maravilhoso, e de repente a gente chega no lugar e viu que não era tudo aquilo, né? Não era exatamente como a gente esperava. E o pai tá ali, né? Naquele sofrimento dele, no sofrimento da mãe, no sofrimento do próprio filho, porque afinal de contas ele é pai e ele também tem aquele sentimento daquele filho, né? E então a gente, poxa, nem sabe, né, o que eles passam, o que eles passaram, né? Sim. E é legal isso, né? Porque imagina quem pode estar começando agora, saber que o pai atípico também precisa de um olhar, Guilherme. Assim, até a gente conversava sobre isso. A ideia deste momento é justamente isso também. Para os pais se identificarem, para os pais contarem a sua história, não a sua versão da história, mas a sua história, né? E fazer a diferença naqueles outros que
por algum motivo, porque assim, não é só do atípico que some, do típico também some. Tem muito homem que não é homem Sim. no sentido da palavra, de hombridade, né? Não da virilidade, mas do homem de estar ali, ser presente, né? Então esse momento foi justamente assim, pensado assim rapidamente para a gente expor e mostrar, olha, tem o pai também, né? E que também tem rede de apoio que para o pai. tem sua própria rede de apoio. Que não precisa sumir, Não, que não né? precisa subir, que vai ter outros pais que também passam. Sabe uma coisa que vocês estavam falando, estava me lembrando aqui, é que assim, todo mundo fala assim, o outro tem, mas por que eu não posso ser o pai atípico, a mãe atípica, né? E ele também fala assim, olha, tem fulano, tem Beltrano, tem Cicrano, tem o grupo A, o grupo B, com pais atípicos, né? E tudo bem, vamos embora. Por que não comigo, Por que né? não comigo? E assim, esse canal surgiu porque a gente tem relatos que é sensacionais. Cada um contando a sua história, como foi o seu olhar, como foi o seu jeito de ver aquele momento, como foi a sua vivência, né? E entra muito nisso, na rede de apoio do casal. No fundo, é o casal que segura tudo, né? Mas eu tô ansioso aqui para saber o que a Juliana vai falar. Não, porque o presente do Dia das Mães da Paty já tá bem garantido. Eu e a Paula fomos meia boca, mas a Paty... A Paty merece, né? Leandro se Ela prepara, ela subiu a régua. né? Ela Não, subiu. gente, eu choro à toa. Sou Não, Luciana. É brincadeira. Meu amor, eu te amo. Ele quer saber o meu, né? Não, imagina. Não, o que eu tenho pra falar? É difícil falar com o marido do lado, é difícil. Não. Não, ele sempre foi muito presente. Eu não posso falar nada ao contrário, porque realmente ele foi sempre muito presente na vida das meninas, mesmo trabalhando muito, porque a rotina dele de vida, de trabalho, sempre foi muito insana, então, automaticamente, eu tinha que segurar a ponta, né? Mas quando a gente teve a notícia da Luísa, tudo, ele sempre fez questão de todas as consultas estar comigo, em todas as primeiras terapias ele estava presente, depois não tinha porquê, ele tinha que trabalhar. Sim. E aí da vida que segue. Mas ele sempre me apoiou, ele sempre foi o meu porto seguro naquele momento difícil. E isso eu acho que foi a vida inteira. A gente sempre teve uma união e sempre tudo que foi decidido em relação às meninas, não só em relação à Luísa, sempre foi os dois conversar e sempre foi muito de comum acordo. A gente sempre pensou muito igual. Só da Luísa agora, depois das terapias, ele, não, tem que tirar, não, tem que pôr, né? Mas o dele é mais por causa da parte do pagamento. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Mas não tem fim, gente. Tô falando. Você pediu, eu chutou, eu levei. É assim mesmo, não tem fim. Mas na questão emocional, de apoio, de estar presente, eu não posso nunca falar, mesmo com a vida corrida que ele sempre teve, mesmo tendo passado por alguns obstáculos durante o caminho de saúde que ele teve, né? A Luísa com 2 anos. Que ele teve um AVC. Não, o AVC foi com 2. Então, o AVC foi com 2. 2 não, faz 6 anos. Foi com 6 anos. Ele teve AVC, ele teve um burnout. Então, assim, nesse momento, ele virou o filho. E aí... Precisava de atenção, sim. Completamente. Né? Então, aí, nesse momento, eu tive que ter 3 filhos. Mas, em nenhum momento, ele deixou de ser o pai. Ele está sempre presente. A Duda é uma referência perfeita, porque a Duda tem uma relação comigo e com ele de amigo.
mas não é bom. Não é. É excelente. Porque ela conta. O que ela conta pra mim, ela conta pra ele. Excelente. E não é porque, de menino, não, eu só vou contar pra minha mãe. Não, ela tem a mesma conversa com ele que ela tem comigo. Você aguenta, Guilherme? Não tem as mesmas respostas. Não tem as mesmas respostas. Isso é assim. Mas assim, é muito aberto. A gente senta, a gente conversa. Então, assim, é muito aberto. Ele é muito presente, ele gosta de conversar com elas, ele gosta de falar. A Luísa tá agora numa loucura, pai, absurda, que chega a irritar, porque ela já à noite pergunta: amanhã você tem reunião? Que horas você chega em casa? Ela tá pior que eu. Cronometrando. Que horas você... E ela liga pra ele. Criou bem, Ju. Ela liga pra ele: você tá onde? E ela só vai dormir a hora que ele vai dormir. Então, às vezes, eu preciso falar para ele: vai deitar, porque senão ela não dorme. Então, assim, é muito. Ele gosta de sair com elas, ele muitas vezes leva ela para padaria, leva a Duda junto. Hoje a Duda não mais pela idade, né? Mas a Luísa curte. Então, não tenho o que falar. E essa Em rede de relação- apoio é tão bom, porque a gente Sim. estava até comentando até sobre as decisões, né, de quando uma criança nasce. Por exemplo, você está no mercado de trabalho, você vai continuar, você vai sair, se você continua, como vai ser, se você sai, como você vê isso, são as decisões, né? E imagina você sozinha tendo que decidir sobre tudo. Né? É muito complicado, né? Sem ter um outro olhar, uma outra opinião Sim. madura, né? Nesse turbilhão de coisas que a gente vive, porque é isso, né? É terapia, é cirurgia, as nossas angústias, né? Assim, enfim, tudo isso. Então, sem dúvida nenhuma, essa rede de apoio é muito importante, né? Isso que você falou, me veio agora um caso. Tem uma instituição de crianças especiais que estava para fechar. E uma das mães estava deixando a filha lá, não pegava de volta. Eu falei: não dá para julgar. Não dá para julgar, porque ela sabe que nessa instituição a criança vai se alimentar, vai estar bem cuidada, vai ter o acesso que precisar. Às vezes ela tinha que trabalhar e ela não está dando conta. Não tem como a gente, e não tem a figura paterna. Então só depende dela. E aí você vê, daí, imagina que mãe louca. Não, a gente não pode julgar essa mãe, porque você não sabe tanta coisa que ela deve estar segurando, né? É E um amor também isso, é né? o amor que deixa É um liberar. amor É isso também. mesmo, perfeito. Perfeito. Olha que tenso, né? Muito. E a gente já vai encaminhando para o final. Agora eu já mereço um presente a mais. Ah, Depende de você. fique Então em você já paz. pode ir em mais uma loja comprar meu presente. Fique em paz. Não, merece. Mas muito mais que um. Né? Vai. só um? Ó, Juliana. E assim, a gente já vai caminhando pro final, passar rapidinho. Passou Não é? mesmo. O que vocês deixam de mensagem? Ou que vocês gostariam de falar e não falaram? E que vocês deixam de mensagem para as mães, para as famílias, típicas e atípicas, que no final das contas, não chega no final do dia, a gente é simplesmente família. Família. Não tem típico, não tem atípico, não tem pai atípico. Simplesmente é pai, é mãe, é família, é filho. E eu queria saber de vocês, que vocês no final deixam de mensagem. Eu vou falar uma coisa que minha mãe sempre falou e que hoje eu entendo, assim. Filho cresce todo dia. E é mesmo, a gente entra naquele desespero de que você olha, você fala: meu Deus do céu, não tenho dinheiro para pagar isso. Quando esse menino vai sentar, ele vai andar, quando que ele vai aprender a ler, escrever? Ele vai, por quê? Porque ele cresce todo dia. Então a gente se desespera, a gente acha que não tem, né, luz lá no fundo do túnel, e tem. Eu acho que isso chega a ser uma coisa divina mesmo, de que Deus, ele vai, aos poucos, ele vai trazendo essa clareza para a gente, ele vai abrindo caminhos, e que no final das contas você acha assim: eu tenho um filho que tem, né, é raro, mas eu tive sorte, porque todos os obstáculos, sejam eles mais fáceis, mais difíceis, a gente consegue superar, né? Então para mim isso é uma coisa divina, e isso, o filho cresce todo dia.
Lindo, Paty. Não é só em estatura, né? Em conhecimento, em inteligência, Sim, cresce, sim. amadurecem. Perfeito. Eu falo no meu caso, eu vejo que a gente tem que tirar o nosso bloqueio em relação aos filhos. É isso que eu falo. É a única coisa que eu passo de mensagem. Às vezes a gente se bloqueia. Será que vai dirigir? Por que ele não dirigiria? Então, assim, a gente tirar essa eu acho que é uma máscara mesmo. Eu falo, esses dias meu filho estava subindo a rampa da escola. Por que ele não pode subir a escada? E aí ele começou a subir a escada, uma pessoa falou, não, é por lá, pela rampa. Não, ele pode ir pela escada. Porque a gente, não foi por maldade, eu sei que não foi, porque está acostumado a ver ele pela rampa, mas ele pode. Então, assim, a gente mesmo não se bloquear. Então, ele pode. A criança pode fazer o que quiser. E do mesmo jeito, assim, quando a gente fala, não, mas é mais infantilizado. Não, tira isso, né? A gente bloqueia as crianças. Deixa serem livres. É verdade. Eu sempre brinco, né? Que assim, falou, as pessoas têm ainda existe, né? É porque você foi escolhida, né? Você foi a escolhida. Eu falo, então, Deus te escolheu. Eu falei, então, Deus perguntou, né? Podia ter perguntado para mim, né? Mas eu falo que ainda bem que ele não perguntou, porque eu teria desperdiçado, assim, a maior oportunidade da minha vida, porque eu acho que vem muito de encontro com a fala de vocês. E é esse viver o agora, esse viver, né? Todo dia ele cresce. E eu vivo situações todos os dias, assim, maravilhosas. Hoje, por exemplo, eu pude presenciar ele fazendo lá o pão do pai, né? Pro pai, claro, né? Já que é para falar do pai, mas o pai estava lá fazendo algumas coisas sentado na poltrona do quarto e ele fez o pão na sanduicheira e levou no pratinho para o pai, né? Eu falei para mim, mamãe não, mamãe trabalhar, né? Então, assim, é todos os dias, né? Eles crescem e a gente vai vendo que, poxa, tudo que a gente tinha medo passou, né? Não existe, passa, né? E a minha mensagem é a maior bênção que Deus podia ter me dado. É a dádiva de ter sido mãe das minhas 2 filhas, onde com cada uma eu aprendo coisas diferentes. E a Luísa, por ser atípica, mas eu aprendo todo dia, né? Porque cada dia vem uma pérola nova. É uma novidade. Vem uma novidade. A gente aprende com tapa na cara, né, Ju? Tipo, todo dia. Você acha que não fazia isso, que eu não iria falar isso, que eu não ia me colocar, né? Faz tudo. Pode demorar, tudo, mas faz. Não, e fala o que não deve falar e Sim. fala. Então, assim, é a maior bênção que Deus podia me dar. Eu agradeço todo dia por ser mãe delas 2. Sou muito feliz por isso. Então, quem está aí nessa caminhada, só agradeça. Agradeça e viva, curta cada momento devagarzinho, no tempo deles, porque no tempo deles... mas não deixa muito no tempo deles, não, tem porque que acelerar um pouco. Eles são meio picaretinha, tem né? que acelerar um pouco. Tem que ter as terapias para acelerar, mas no tempo deles. E a gente aprende a ser no tempo deles. A gente segura a nossa ansiedade, sofre por dentro, guarda, sim, mas a gente tem... Isso faz parte dos pais, né? Sim. Né? A ansiedade, se guardar e faz parte de ser pai e mãe. Sim, isso, né? Sim. Mas que eles voam e vão alto, viu? Vão. E eu te falo só um assunto que talvez não foi comentado, que eu achei interessante, pelo fato de eu ter a minha menina, de não esquecer ela. Isso é interessante, porque aí a gente tem que sempre estar de olho também nela, por sim, mais que seja uma pessoa... Andou rápido e fez tudo sozinha, estuda sozinha, super tranquila. Então, a gente tem que dar atenção para o Henrique, mas a Sofia precisa de atenção. Tanto então, quanto isso ele. É uma outra coisa que a gente sempre tem que ficar em alerta. E, graças a Deus, é uma menina de ouro. É mesmo. É isso. É isso. Gente, deixar uma mensagem super linda para os pais, né? Isso, os pais que são top, são verdadeiros companheiros, pais que são realmente, assim, verdadeiros alicerce mesmo. Eu acho que esse Dia dos Pais,
Para nós é Dia um dos Pais, dia, Dia das Mães. ou Dia das Mães, desculpa, o Dia das Mães, para gente falar dos pais no Dia das Mães, sem dúvida nenhuma, é muito bom, porque a gente sabe de referências de mães que não têm, né, esse suporte, e que é possível também, que a mãe, né, consegue dar conta, a gente dá conta, mas sem dúvida nenhuma, né, o pai presente pra gente é sempre Deixa muito, mais leve. deixa mais leve, É. com certeza. E presente do Dia das Mães garantido? Eu quero agradecer demais vocês por aceitarem o convite, né? Foi tudo também em cima, assim, as ideias vão vindo e a gente vai convidando. Até eu falei para Juliana, eu tive uma ideia, vamos fazer o dia típico pai, típico com as mães. Vem ele com as ideias dele. Vamos, você chama lá e você, né? E eu acho que isso é legal, porque, assim, agradeço vocês, porque é uma oportunidade das pessoas que estão assistindo a gente, elas estão entrando na nossa história, na história de cada um. E não é fácil a gente abrir a nossa história. A gente sempre fala dos livros que a gente escreve, mas é uma oportunidade que a gente está se abrindo e expondo para as pessoas. E esse é um ato de muita coragem, de ir além do que a só síndrome de Down proporciona, porque quem escuta o relato de vocês, dos pais, das mães, é um momento de dividir um ato de coragem, de uma superação, que independente do que a pessoa está vivendo, ela fala assim, se inspirar em pessoas que viveram algo diferente. Não algo a mais, que a gente fala assim, um tá doendo mais que o outro. Não, a dor quando dói é a mesma. Ou que é imposto pela sociedade, né? Mas às vezes a pessoa, poxa, aquela pessoa superou, olha o que ela falou sobre essa situação da síndrome de Down. Será que eu, no meu, na Juliana falou, tem gente que está doendo tanto mais, com mais dificuldades, com menos recursos, e está superando, por que eu não vou superar? Então sempre fica esse momento de entrarem nas nossas histórias, na história de cada um. Então é um ato de coragem, de dividir, de humanidade, que a síndrome de Down também proporciona, né? E eu gosto sempre de falar que, na verdade, no fundo, não são eles que superam, somos nós. Nós é que estamos aqui sendo talhados, sendo moldados e superando as nossas dificuldades. Então agradeço vocês demais por aceitarem o convite, por dividirem, e por serem mães que são, né, maravilhosas, presentes, brigando com os maridos, que tem de ser, com os pais, que a gente merece um puxãozinho de orelha de vez em quando, né? Mas e é isso, acho que essa é a vida do dia a dia, vida real. E espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, porque a informação tem de circular. Eu acho que essas boas coisas que as redes sociais podem proporcionar precisam sim ser divulgadas, ser compartilhadas. A gente vê tanta porcaria e o que é bom tem de ser prestigiado. Então espero que curtam, que gostem e que a gente deseja aqui para todos um feliz Dia das Mães, com as famílias completas e cheias, que é o desejo nosso, e que Deus abençoe todo mundo. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada.